Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Ressoar com muita alegria para vocês. E a tarde vai ser top, tá? Então, já vai ficando aqui com a gente. O programa de hoje está espetacular, bora lá? No Conexão Social, Ionice Silva conversa com a party planner Andréa Guimarães, especialista em decoração, cenografia e eventos de alto padrão há mais de 20 anos, incluindo festas para vários famosos e membros da alta sociedade. A entrevista tá boa demais, hein? No Ressoar Empreendedorismo de hoje, Patrícia Elias, artesã especialista de arte em quilting, compartilha com a gente várias dicas criativas acessíveis para você aprender ainda hoje essa nova atividade e já começar a gerar lucro, hein? Então não saia daí porque o programa Ressoar tá bom demais. Preparem-se para um alerta que é muito importante. Na correria do dia a dia, não é todo mundo que toma os cuidados necessários no trânsito. Os pedestres são a parte mais frágil do sistema. Quem atravessa uma rua precisa tomar cuidado para não se envolver em um acidente. O motorista também tem o dever de evitar esse tipo de problema. Você tem medo de se atropelar? Tenho. Já aconteceu quase 2 vezes, bem pertinho assim, aí eu... De acordo com uma pesquisa, segundo o Real Big Data, mais de 80% dos pedestres disseram que tomam cuidado ao andar pelas ruas. Inclusive, quando fecha o sinal, eu sempre observo se os carros todos estão parados para poder atravessar. Não é só o motorista que não respeita, o pedestre às vezes não respeita. Mesmo assim, apenas 45% dizem que costumam usar a faixa de pedestres. Entre os mais cuidadosos estão as mulheres. Prefiro vir para a faixa e atravessar. Porque no momento que a gente está na correria para atravessar, que vem um carro, né? Atravessar sempre na faixa, mas tem ruas que não se localiza uma faixa, então ainda assim é uma dificuldade do pedestre. Normalmente, as faixas estão nas esquinas e assim, diante das câmeras, quase todo mundo diz que vai até ela. Você atravessa na faixa? Com certeza, sempre na faixa. Sempre na faixa. Só que na pesquisa, apenas 39% das pessoas disseram que vão até a esquina para atravessar na faixa. 37% vão às vezes. E 3% nunca vão e passam em qualquer lugar. Atravesso aqui mesmo, no meio da rua. Se tiver mais condições... Mas Tem medo não, senhor? Oi? Tem medo não, senhor? Depende do trânsito, né? Agora há pouco mesmo estava com pressa, passei fora da faixa, mas eu evito. A pesquisa ainda revelou que pouco mais de 70% dos entrevistados tomam a precaução de olhar para os dois lados antes de atravessar. E ainda mais grave, quando tem semáforo para pedestre, não são todos. Apenas 73% esperam a luz verde. Eu furo o sinal. Não espera o verdinho do pedestre? Difícil. Por quê, cara? Porque a correria. Poupa tempo sempre que é possível. Segundo esse advogado especialista em trânsito, a resposta para a maioria das perguntas deveria ser de 100% em relação aos máximos cuidados dos pedestres. Agora dá para entender a estatística do número de acidentes e atropelamentos, porque há uma contribuição indireta da própria vítima. O nosso pedestre não é ensinado a ser pedestre. Por um motivo lógico, ele não vai numa autoescola para ser pedestre. A pesquisa ainda revela sobre os motoristas, até porque muitos são ou já foram pedestres, e apenas 19% dos entrevistados disseram que sempre esperam as pessoas atravessarem a rua na faixa. E às vezes ainda avança um pouquinho para passar por cima da gente. Ele botou ali o pé ali, você tem que parar. A diferença do pedestre, com certeza. Tem que respeitar o pedestre. Exceder o limite de velocidade da via é outra infração que gera risco de acidente. Mesmo assim, quase 10% disseram que nunca respeitam com a desculpa de pressa ou distração. Às vezes a pessoa se distrai, né? Tem alguns que passam direto aí, não respeitam a sinalização. A gente tem que se conscientizar como motorista e colocar em primeiro lugar o pedestre. Na correria do dia a dia, nem todo mundo toma os cuidados necessários no trânsito. Por isso, na hora de atravessar a rua, pedestre, olhe para os dois lados e só atravesse se o farol estiver fechado. Todos juntos
em prol da segurança no trânsito. E olha só que matéria bacana que a gente preparou para você. Bora conferir, hein? Não sai daí não. Nós somos um grupo multissetorial, empreendedor e social já há mais de 20 anos e a gente está sempre em passo de evolução. Particularmente, é um sonho que se realiza nesta noite e que não pertence a mim ou ao Augusto Cury, que muito me honra em prefaciar esse livro. Nós temos 20 volumes até 2025, em primeiríssima mão. Este é o primeiro e mais importante. Temos dentro do livro 53 empreendedores que são meus amigos e que são apenas exemplos para mais de 200 milhões de brasileiros. E o que me motivou, ou nos motivou a escolher a cidade de Matarazzo é porque desde quando eu vim aqui eu senti uma energia muito própria, muito boa e é assim que a gente funciona. E como nós não somos um grupo fechado, este é um sonho que se realiza na noite de hoje, e especialmente hoje, para o Brasil, é aberto. Então é só um gesto emblemático em poder receber um pouquinho mais de pessoas e o mais importante é que o livro vai ser aberto ao Brasil, preços acessíveis e a ideia é realmente motivar o empreendedorismo e principalmente os aspectos sociais. Essa parceria com o Brasil que dá certo é muito especial porque ela traz as histórias de grandes líderes no Brasil inteiro, referendados por Augusto Cury, que é um mestre. Então poder estar aqui hoje compartilhando com tantas pessoas aqui essa experiência é fundamental e é importante que o Brasil conheça as histórias e mostrar as histórias de sucesso do Brasil que está dando certo. Eu sou mentor do livro Brasil que dá certo, que reúne 52 empreendedores notáveis do Brasil e eu estimulei-os a não apenas abordar os seus êxitos, os seus sucessos, mas também falar do seu caos, dos seus desafios, dos dias mais tristes da sua história e como ele escrever os capítulos mais importantes de suas vidas. Então o Brasil que dá certo é apartidário, apolítico, reúne esse time de empresários, profissionais liberais, economistas, que de alguma forma se apaixonou pelo Brasil e faz de tudo para que ele dê certo. Sem sonhos, a vida é um oceano sem ondas, é uma história sem aventuras, é uma mente sem criatividade. Mas sonhos têm riscos. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Portanto, o Brasil que dá certo é formado por seres humanos que falharam, erraram, choraram, mas nunca desistiram dos seus sonhos porque acreditaram neles, acreditaram no país e sonharam com um Brasil mais generoso, altruísta e com igualdade de oportunidade. Hoje, para mim, está sendo uma noite muito especial. Eu poder ser uma das coautoras de um livro, né, de um dos homens mais renomados do país quando a gente fala em literatura, Dr. Augusto Cury, realmente me deixa muito honrada e muito feliz de poder participar dessa obra dele. Estar aqui, ainda ligada ao Brasil que dá certo, porque o Brasil que dá certo, para mim, ele é semear o nosso futuro, né? É resiliência, é determinação, é a gente poder trabalhar, né, por um futuro com menos desigualdade social, com mais oportunidade para as pessoas, e as pessoas que estão aqui hoje têm este propósito. Eu estou muito feliz de fazer parte, porque eu estou no Brasil que dá certo desde que começou, então eu sou muito amiga do Sandro, e colocar um pouco da minha experiência, de tudo que eu vivenciei, todas as empresas que eu criei no Brasil, os produtos, as inovações, os prêmios que eu ganhei, de alguma forma perpetua tudo isso, então estou bem feliz. Para mim, especialmente, que eu tenho certeza que eu nasci para fazer parte desse Brasil que dá certo, é um grande privilégio estar aqui nesse evento maravilhoso, esse sucesso, com essas cabeças pensantes que fazem e que realizam para o nosso Brasil. É um Brasil que tem amor, que tem solidariedade e que sempre vence a todos os desafios. Esse é o nosso Brasil, é o Brasil que a gente está construindo com pessoas generosas e eu contando
contando uma história de transformação. Falo que a miséria tem solução e nós temos lutado para que esta solução venha não somente nos locais onde nós atuamos, mas para todos os locais do nosso país. O Brasil é o melhor, com respeito a todas as nações, o melhor país do mundo. O Instituto Ressoar, eu já sou fã, Eunice e todo o grupo Ressoar. Eu tive o privilégio de... Eu posso chamar a Eunice de minha amiga, e quando eu chamo a Eunice, ela sabe que eu estou falando de todo o Instituto, e eu fico muito feliz de vê-los aqui. É uma experiência incrível participar de mais um evento do Brasil que dá certo. A gente sabe que é um projeto super importante e necessário para o nosso país, principalmente quando ele reúne tantos empresários, tantas pessoas que têm uma experiência tão bacana no empreendedorismo, na construção do nosso país, para poder contar a experiência de vida e também inspirar as outras pessoas. Claro, com a participação do Dr. Augusto Cury, que a gente sabe o quanto que ele tem contribuído para a parte emocional, inclusive, né, para esse preparo emocional que a gente tem que ter para empreender, para poder tocar os negócios. E essa noite é uma noite muito importante, o Instituto Ressoar sempre presente nos eventos, apoiando essa causa e, claro, tudo por um Brasil que dá muito certo. Um Brasil que dá certo, onde as pessoas pensam que o que dá certo é o sucesso. E para mim, no meu grande projeto de vida, que é a Escola da Vida, a grande lição são as lições que nós aprendemos dos nossos erros e dos nossos fracassos ocasionais. Então, o Brasil que dá certo é feito de brasileiros que deram errado, que dão errado, mas que não se rendem a esse processo e que eles acreditam que eles podem mudar o jogo se eles tiverem resiliência e uma crença de que eles podem mudar o jogo da vida deles. Então, para mim, essa é a grande lição. Gratidão, Senhor, por participar de um evento tão importante como esse. E é muito orgulho e é muita felicidade. Sai daí não, hein? Porque o programa Ressoar volta já já. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. E já estamos de volta, fique agora com o nosso Conexão Social. Hoje, Eunice Silva tem o enorme prazer de conversar com a party planner Andréa Guimarães, que é especialista em decoração, cenografia e eventos de alto padrão há mais de 20 anos, incluindo festas para vários famosos e membros da alta sociedade. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo com essa pessoa que é incrível. Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje iremos conhecer a história fascinante de uma mulher incrível que há 27 anos transforma sonhos em realidade através de seus projetos cenográficos e exclusivos. Ela se destacou nesse mercado e construiu uma carreira de renome internacional.
Suas criações encantadoras e seu olhar meticuloso não criam apenas festas, viu, gente? Mas experiências e memórias inesquecíveis para todos aqueles que têm o privilégio de testemunhar. E hoje nós vamos ter a honra de receber e conhecer a trajetória dessa mulher maravilhosa e nos inspirar. É claro que eu estou falando de Andréia Guimarães. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, que alegria, querida. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui. A gente sempre quis trazer você para contar a sua história, porque a gente fica assistindo aquelas festas maravilhosas, né? Eu acho que as pessoas que te seguem sabem a beleza que você traz, a criação, a criatividade, o amor que você coloca no seu trabalho. Mas nem sempre as pessoas sabem quem é a Andréia de verdade. É verdade. Então a gente quer te conhecer, quer que você fale de você, quem é a mente brilhante por trás daquelas belezas que são construídas ali nos cenários. Obrigada, meu amor. Eu tenho 27 anos de empresa, eu me divorciei muito nova, muito jovem, criei 3 filhos sozinha. E eu era nutricionista da seleção brasileira de voleibol masculino e da noite para o dia mudei de área com o nascimento do meu filho. E aí eu já tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de experiência na área, mas eu tinha muito medo de largar a minha profissão, que aliás eu falo isso muito para vocês. Quando a gente tem amor, quando a gente tem paixão, porque na época foi muito difícil eu ter essa postura e coragem de trocar uma profissão muito consolidada que eu tinha na época. Eu não digo nem por uma aventura, porque eu acho que realmente a nossa profissão hoje da área de entretenimentos pós-pandemia foi muito mais valorizada. Mas na época foi muito difícil para mim. Mas aí recebi o conselho do meu pai, muito sábio. Ele falou, minha filha, você tem teu diploma. Se você não gostar, você volta. Mas você tem que seguir teu coração. Eu tô até hoje. Nossa, aí você, assim... Foi, aí eu comecei... Como é que você iniciou? Eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito disciplinada. E eu acho que isso é inevitável para você realmente atingir o sucesso na área profissional. Porque eu falo todos os dias que a gente tem que ser constante e ter disciplina. E quando você tem paixão, uma coisa vem a outra. Então eu acho que o sucesso, inevitavelmente, uma hora chega. Então eu sempre fui muito constante, eu sempre tive muito amor, eu sempre acordava muito feliz para trabalhar. Então eu acho que eu trouxe muito da minha experiência como nutricionista para a área de eventos. Eu tinha o know-how, mas eu não tinha experiência, mas eu tinha a humildade de aprender. Que eu acho que é até um conselho para todos. Quando a gente não sabe, a gente tem que saber aprender, a gente tem que perguntar. Então eu era muito curiosa na época. Eu era só uma decoradora, mas eu comecei a frequentar mais os buffets, os melhores de São Paulo, e eu perguntava como funcionava a cozinha, quantas refeições, quantos salgadinhos, quais doces que as clientes pediam mais, por que tinha valet, por que só 4h30 de festa, como funcionava. Porque eu achava muito difícil você conversar com uma cliente e vender o teu produto se você não sabe como o mercado trabalha. Então eu acho que eu tinha que estudar. Então a minha curiosidade foi se aperfeiçoando de perguntar, de pesquisar, de conversar quem eram os melhores profissionais, quem era o melhor banqueteiro na época, qual era o melhor buffet de São Paulo, quais os melhores buffets, quais os brinquedos adequados para cada criança, qual a faixa etária. Eu acho que isso é essencial, porque eu acho que é tão bonito quando você senta com uma cliente e ela faz várias perguntas e você sabe tudo. Eu falo que a vida é uma escola, né? Todos os dias eu estou aprendendo e eu procuro pesquisar, crescer e melhorar cada dia mais, porque eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Então eu gosto realmente de buscar pelo melhor, eu tenho essa essência de trabalhar com excelência. Então eu acho que quando a gente tem isso, eu acho que o resultado é maravilhoso. É isso, e também tem aquela questão que você acabou de falar, né? Você precisa se inspirar, ter essa humildade de buscar conhecimento, né, Andréia? E eu imagino que quando você se apaixonou pela área, você, não foi a sua formação. Então, não, provavelmente você deve ter feito uma festinha. Como é que você se apaixonou pela área que você falou, agora é isso que eu quero fazer da minha vida? Porque meu filho estava com 6 meses, eu já estava em busca por uma decoradora para fazer a festa de 1 ano. E eu pesquisei vários buffets, eu não gostava de nada, começou a me dar muita ansiedade na época. Eu falei, quer saber, eu vou viajar e eu vou fazer a festa. Eu fui para os Estados Unidos e aí fui para a FAO e para a Disney.
Eu acabei fazendo o parquinho da Disney e foi a festa de 1 ano, tinha movimento na época, isso já era fora do contexto. E fiz um sucesso tão grande que eu recebi tantos elogios, mas eu fiz com tanto amor. E aí minhas amigas falaram, mas quem fez essa decoração dessa? Você precisa fazer pra gente. E eu comecei a fazer uma coisa pontual. Eu não larguei até então a minha profissão, porque eu tinha consultório, eu trabalhava com 4 clubes, tinha a seleção brasileira. E eu achava uma loucura. E eu falei, não, eu vou administrar minha agenda. E eu comecei a perceber que eu estava tendo mais paixão em trabalhar com a decoração do que voltar para o consultório. Foi aí que realmente eu conversei com meu pai e aí desse estalo de mudança. Então, essa busca que eu tinha de ter o melhor produto, o melhor trabalho, dos bolos, do contexto de cenografia. Até então, eu lancei uma mesa de guloseimas. Olha só. Então, as pessoas começaram a ter um outro olhar comigo, porque eu já era respeitada profissionalmente, mas eles viram uma artista, sabe? Então isso começou a me encher de orgulho e da capacidade que eu poderia me destacar em outra área. E olha só que interessante, quando a gente vai fazer, por isso que eu acho que dá muito certo, né? Porque você colocou no trabalho aquilo que era para você, você buscou o melhor para você e falou, eu posso então entregar isso também para as outras pessoas que buscam algo exclusivo, diferente, né? A festa de 1 aninho, a festa de casamento, são momentos muito especiais e se você não quer viver isso para você, você não vai entregar, né? E às vezes as pessoas não têm esse mesmo pensamento, né? Não tem esse pensamento e foi extremamente esse teu posicionamento, porque eu sinto, quando eu dou as minhas palestras e o meu conhecimento, eu falo que antes de você ser um bom profissional, você precisa saber lidar com o cliente. A essência do cliente. Então, as pessoas às vezes têm uma busca rápida de venda. Você pode ser um bom vendedor, mas você precisa sentar, conversar com a cliente. Nossa, que filhos lindos, falar da escola, falar do dia a dia. As mães sempre desabafavam comigo, porque é estressante às vezes o dia a dia para você lidar com a tua vida profissional, o fato de você ser mãe. Então a gente vira um pouco de psicóloga também, porque elas desabafam com a gente. Então acho que você tem que ter essa intimidade com a cliente para depois falar da festa. Eu sinto que existe uma certa frieza no tratar com o cliente. Eu falo de várias áreas. É como você for numa loja e o gerente, não ter paciência de você escolher uma roupa, por exemplo, ou escolher um sofá, ou escolher um produto. A arte de vender é extremamente importante. Por isso que eu falo, se você não tem a arte de vender e só de criar, coloca uma pessoa para saber vender para você. Porque esse amor, as pessoas que trabalham com você precisam ter a mesma linha de pensamento e a garra que você. Você já encontrou, assim, algumas mães que chegaram com aquele projeto na cabeça e aí você foi construindo com ela e acabou decidindo coisa mais adequada? Eu tenho 2 tipos de clientes. Aquelas que entregam totalmente a festa na minha mão, desde o tema, o projeto, o local, e aquelas que já têm tudo na cabeça e essas são as mais difíceis, porque para você falar com certo jeito, para mudar um pouco o contexto que ela quer, você tem que saber realmente falar. Então, eu prefiro que elas desabafem, delas falarem tudo que elas querem falar, e eu, com o meu jeitinho, com a intimidade que eu falei, com outras conversas, ela vai entender que a maneira que eu estou posicionamento da cenografia ou do local, porque não adianta eu colocar num buffet pequeno, uma cenografia gigante que vai atrapalhar a circulação dos garçons. Eu preciso também pensar como um todo. Por isso que eu acho que a gente precisa estudar todos os dias essa área de entretenimento, porque cada dia muda alguma coisa. A legislação muda, o contexto muda, a segurança muda. Então, eu acho que quanto mais você souber falar isso para cliente, você vai mostrar que você é um bom profissional e você vai passar confiança para ela. E é isso que a pessoa precisa. Ah, com certeza. Como a gente falou no início, né? Você não faz só uma festa, porque aquilo tem muitos significados. Então, é uma experiência que vai ficar na memória para sempre. Para sempre, para sempre. E você vende um sonho, né? Sim.
Você vende um sonho. E às vezes foi tudo tão bem, mas tinha algo ali que não foi olhado, né? Então, a gente tem que fazer um checklist. Eu acho que todo profissional precisa ter tudo enquadrado. Então, por exemplo, desde a minha empresa, um dia eu quero te convidar para você gravar na empresa, que é a empresa maravilhosa. Eu falo que lá é uma Disney. É tudo organizado. Então, desde a parte do centro de mesa, suplá, guardanapo, peças gigantes, as peças com fibra, as peças infláveis, tudo está catalogado. Porque na hora da montagem, para colocar no caminhão, está tudo organizado. Eu não acredito num bom profissional se ele não é organizado. Eu não acredito nisso, porque se você não tiver uma clareza de posicionamento, de peça, de organização da tua empresa, você já está cometendo um grande erro. Porque e se tem algum problema, ou se a mãe pediu mais uma peça de última hora, você não sabe onde está, ou está sujo, está lascado? Não. A tua empresa tem que estar impecável. Porque você precisa socorrer o cliente, às vezes, de última hora, ou alguma mudança que teve, ou a cliente que liga 2 horas da manhã, André, pelo amor de Deus, a minha filha está chorando que ela quer mudar o tema. Meu Deus. Já aconteceu isso? Já. Então, a Rafa Justus, eu brinco com a artista até hoje, ela queria o Fidget Toys e era outro tema, acho que era tropical. E em 8 dias eu fiz um projeto novo para ela. Gente. Então a gente precisa ter uma equipe maravilhosa, tem que estar preparado, e tem que estar preparado. Então, assim, eu falo que cliente para mim não tem sobrenome. Nós que precisamos ser profissionais de poder atender todo tipo de classe, todo tipo de cliente. Então, é por isso que eu treino todos os dias a minha equipe, vamos melhorar. E eu não tenho essa coisa na minha cabeça, eu não sou a melhor. Eu sou uma boa profissional. Eu nunca quis treinar para ser a melhor. Eu falei, eu quero me destacar pelo meu profissionalismo. Porque senão, o ego esconde e às vezes infla demais. Eu falo isso de uma maneira muito humilde, porque eu trabalho no meio de celebridades e eu pedia muito para Deus, para não tirar a minha essência do dia a dia, da minha vida, mas que eu pudesse me tornar uma boa profissional e ter os pés no chão para eu crescer a cada dia. Então isso eu acho essencial em cada profissional. Então eu tenho isso na minha mente, sabe, da gente poder aprender. Então se eu fiz uma festa maravilhosa ontem, eu falo, mas isso pode melhorar? Todos os dias eu sou assim, porque se eu acho que eu estou no patamar, eu não vou crescer nunca mais. Você não vai crescer, e é muito fácil, né? Muito. O ser humano, isso é do ser humano. É do ser humano, é normal isso. Então, e às vezes ninguém fala, né? Porque às vezes as pessoas também não têm coragem de falar, te dar um feedback, melhor aqui ou melhor ali, e se você não deixa essa abertura, né? As pessoas não vão falar. Não vão falar. Por isso que a crítica construtiva, ela é essencial. Eu já ouvi muitas críticas, eu já cresci muito, eu já errei demais, mas isso fez com que eu me tornasse a boa profissional que eu sou hoje. Hoje você é muito conhecida, muito famosa, né, Andréia? A gente tem um orgulho muito grande. Obrigada, quando a gente querida. fala Obrigada. que você realmente é reconhecida fora. Mas eu queria que você falasse, assim, os desafios que você enfrentou nessa jornada. Porque, assim, não foi muito fácil. Ninguém chegou e abriu a porta e falou, pode vir, tá tudo aqui. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas vê você hoje glamurosa, mas não sabem a sua jornada, o que você fez para chegar lá. E essa é a parte mais importante para quem está assistindo a gente agora, porque o Instagram, as redes sociais de forma geral, ela mostra muito glamour, mas as pessoas não mostram muito os bastidores, né? Eu acho que esse foi o ponto fundamental da minha vida, porque eu não consigo falar nesse sentido sem falar da minha vida espiritual. Eu comecei a pedir muito para Deus discernimento, porque eu não guardava dinheiro, eu gastava demais, na empresa eu estou falando. Eu queria muito uma peça, mas eu não tinha um discernimento para ter uma estabilidade profissional e financeira. Então eu passei por muitas dificuldades, já fiquei com o meu nome sujo. Eu não tenho vergonha para falar, gente, porque eu acho que isso é uma experiência para todo mundo. Então quando eu vi que eu precisava ter um equilíbrio, que eu eu ganhava no almoço para pagar o jantar, tinha alguma coisa errada. Então de 10 anos para cá, mudou totalmente a minha empresa. A minha empresa hoje é zerada, eu acabei ouvindo um financeiro. Então você precisa, por mais que a sua empresa seja uma empresa pequena, você precisa ter um financeiro, você precisa ter um contador, você precisa ter um advogado, você precisa fazer um contrato, sabe? Então, o teu CNPJ precisa estar em ordem, você precisa ter um capital de giro, porque senão você não respira.
Por mais que você ame, às vezes você não tem dinheiro, você não tem lucratividade. E trabalhar só por amor não paga não dava. Então, os boletos chegam, exatamente. Né? Então eu senti que por mais que eu estivesse no patamar, o financeiro não acompanhou isso. Então eu falei, gente, eu tô vivendo uma mentira, né? Porque eu faço festa de tal celebridade, mas às vezes eu não tenho dinheiro para pagar o meu boleto de amanhã. Exatamente o que você está falando. Então de 10 anos para cá, mudou totalmente a minha vida. Comecei a guardar dinheiro, toda festa que eu fecho, eu deixo um dinheiro guardado. Eu tenho um capital de giro hoje, tudo é zerado na minha empresa. Então, por quê? Porque eu contratei uma equipe profissional. Então eu acho que a gente tem que saber ouvir. Então, comecei a ouvir porque a gente às vezes acha, não, eu sei fazer tudo, não, deixa que eu resolvo. Eu queria abraçar o mundo. Então, eu percebi que eu precisava ter uma equipe competente ao meu lado para eu poder crescer. Então, quando realmente mudou essa chave, eu comecei a crescer cada vez mais. Que bacana. E isso é uma lição muito importante. Muito importante. E a pandemia revelou muito isso, né? Muito. Porque a gente, é o que eu acabei de falar, às vezes as pessoas, elas mostram aquilo que elas querem que você veja, mas os bastidores ninguém conhece. Quando veio a pandemia, que aconteceu, né, das pessoas fecharem algumas áreas de verdade, se acabaram, porque não tinha essa prevenção. E que bom que você tinha acordado bem antes. Isso eu acordei bem antes, foi permissão de Deus mesmo. Mas eu acho que assim, a pandemia, ela afetou principalmente a área de entretenimento. Então, hotelaria, eventos sociais, corporativos, as festas infantis, os buffets, os espaços. Então, realmente, quem não tinha um dinheiro guardado, quebrou e fechou. Isso foi muito triste, muito triste. Mas pós-pandemia, como eu comentei com você nos bastidores, graças a Deus, nós somos muito mais valorizados hoje. Então isso foi um lado muito bom. Então a gente tem crescido cada vez mais. A área de casamento, então nem se fala, cresceu muito. Os espaços estão crescendo de novo. Então o que estava fechado, as pessoas se tornaram os profissionais ou banqueteiros que estavam trabalhando em buffet, hoje eles trabalham solo. Então cada um encontrou a sua maneira de sobreviver. Então isso foi muito positivo também. Isso foi bom. Foi. Você compartilhou essa questão financeira, mas deve ter outras coisas que você gostaria de compartilhar, que você aprendeu nessa jornada e que isso é muito importante a gente saber. Eu sou uma pessoa muito agregadora. Eu sou muito parecida com meu pai, mas a minha mãe, ela sempre me alertava no cuidado do falar, de confiar nas pessoas erradas, de achar que todo mundo é bom. De achar, eu falei, minha filha, eu sei que você tem o coração bom do teu pai, mas seja atenta. Então eu acabei... Seja prudente, né? Seja prudente. Então eu não tinha essa sabedoria, sabe? Então quando eu falo que a minha verdadeira conversão foi realmente quando eu senti a voz de Deus na minha vida, que eu comecei a ter outros olhos. A de não falar demais, não me expor demais, a confiar nas pessoas certas. Não é nem um preconceito, mas é um cuidado comigo. Eu sou educada, eu não vou deixar de tratar as pessoas, mas quando eu falo para vocês terem cuidado, porque a gente tem que olhos de águia também. Então, não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que a gente pode mostrar, não é tudo que a gente pode... Então, eu acho que assim, enquanto não está fechado, não mostra. Enquanto não está concretizado, não fala. É uma lição muito importante. É uma lição muito importante, porque a inveja, infelizmente, tem. Então, não é todo mundo que torce por você. Eu falo que luz não dá com trevas, né? Então a gente tem que ter a sabedoria de Deus na hora de agir. E eu acho que essa sabedoria veio muito na minha vida com a minha conversão. Você tem uma experiência muito forte com Deus, né? Muito. Queria que você falasse dessa inspiração e da sua espiritualidade. Eu sei que você não esconde isso, mas talvez algumas pessoas não conheçam, né? Não, eu não escondo porque eu falo que Deus é tudo na minha vida. Ele é meu centro, ele é meu alicerce. Graças a Deus eu nasci no lar evangélico, meu avô era pastor, então a gente nasceu dentro da graça. Mas eu comento isso em algumas entrevistas, e minha mãe falava de Deus com uma propriedade, e ela ouvia a voz de Deus, ela conversava com Deus. Ela estava lá na costura dela, na roupa, e ela conversava. Eu falei, mas você está falando sozinha? Não, eu estou falando com Deus. Então eu até me emociono um pouco, porque ela é uma pessoa tão abençoada por Deus. E ela falava uma coisa, ela falou, vocês e suas irmãs, convencidas da existência de Deus, mas vocês não são convertidas no poder de Deus. Quando vocês forem convertidas, vocês vão ouvir a voz de Deus. E isso foi automaticamente para as 4, sabe? Então hoje eu sinto a presença de Deus hoje, eu sinto Deus falando comigo.
E por isso que para mim é inevitável falar da minha vida profissional sem falar da minha vida espiritual. Então eu sinto muito que Deus me colocou nesse meio para pregar da palavra de Deus. Porque eu quero ser luz. Eu não quero ser perfeita. Eu sou errante, eu tenho meus erros, eu sou pecadora como todos, entendeu? Mas eu quero ter humildade de aprender, de estar nesse meio, mas espiritualmente de falar da minha experiência. Falar que Deus é maravilhoso, que Deus vai te estender a mão, que Deus é único na nossa vida. E eu passei isso para os meus filhos. E graças a Deus eu tenho são 3 presentes de Deus. E eles têm o mesmo temor a Deus que eu tenho, que minha mãe passou, que meu avô passou, meu bisavô passou. Então, eu acho tão importante, independente... Porque as pessoas falam muito de dinheiro, de poder, disso. Hoje virou muita futilidade em rede social. As pessoas hoje estão um pouco vazias. Não estou criticando, gente. Cada um posta o que quer, cada um fala o que quer. Mas eu acho que é um meio de comunicação tão forte. Então as pessoas precisam se posicionar mais, falar com amor, sem agressividade, mas falar do amor de Deus. Não estou falando de religião, estou falando muito do espiritual, sabe? Sim. Então eu acho muito importante hoje nós sermos educados. É o que eu falei, por favor, obrigada, abrir um sorriso. Isso indiferente do que você tem na tua conta. Sim. As pessoas confundem muito a situação financeira com a etiqueta, com a educação e com o amor. Sim. E uma coisa não está nada ligada com a outra. Então eu acho que isso é a base de qualquer pessoa. Sim. Então eu acho que independente da religião, se você não tiver uma base com Deus, você fica perdido. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade e eu tenho de vivenciar isso todos os dias da minha vida, do amor de Deus na minha vida. Muito bom. E você fala muito na sua mãe, ela foi para você uma inspiração, né? Foi. A minha mãe era minha rainha. Ela foi uma guerreira também. Ela ajudou meu pai num momento muito difícil. O meu pai, ele passou também por uma depressão uma época, eu vi minha mãe levantando ele, sabe? Vai dar tudo certo. Porque eu acho que a nossa infância foi muito a minha mãe sendo o alicerce da casa, mas sendo a leoa, sabe? Vamos trabalhar, vamos correr, vamos fazer, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Uma pessoa otimista que corria atrás. Então, ela era muito o nosso alicerce emocional também, sabe? Então, de falar as coisas, de conversar com a gente. Então, ela trabalhava muito, muito. Então, ela ensinou como o trabalho edifica. As pessoas podem até rir no que eu vou falar, mas a minha mãe falava uma coisa. Nunca fica dependendo de homem. Ajuda o seu marido, mas trabalha, tem o teu dinheiro. Tudo bem, às vezes a gente não pode trabalhar, mas faça alguma coisa que ocupe a tua cabeça. Porque senão, realmente, a cabeça vazia... Hoje, quando você vê esse sucesso todo que você tem e você lembra dessa menina que aprendeu com a sua mãe, com toda a experiência que você teve, como é que você se vê hoje? Eu falo que eu tenho uma sensação de missão cumprida, sabe? E de saber que tudo que eu passei eu tinha que passar. Acho que são fases na vida de aprendizado, de não cometer os mesmos erros, de ter realmente essa sabedoria e discernimento do que eu posso, do que eu não posso, sabe? Então, quando eu olho a minha infância, eu olho tudo, eu falo que bom que me tornei a mulher que eu sou hoje. Que eu falo que a base familiar, que isso foi muito importante para eu estar onde eu estou hoje. Muito bom. Queria que você comentasse com a gente, então, porque essa ascensão hoje que você é internacional, como é que é fazer uma festa na Disney, Andréia? Eu falo que o divisor de águas na minha vida foi ter feito a festa da Abby, que eu fiz na Disney. Eu tinha feito uma parceria na época com a Disney. Bom, eu sou apaixonada, né? Eu falo que a Disney é minha paixão. E eles me deram a oportunidade de fazer a festa da Abby na Disney. E aí eu fiz dentro do parque. Aí eu fiz uma amizade com a diretoria. E aí, tanto a festa da Disney, na Abby, e da festa do filho do Luciano Huck, de 1 ano, que foi também dentro da Disney, abriu um leque de opções de fazer festas dentro do parque. E eu sempre fui muito humilde para aprender. Então, eu sempre perguntava o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque lá é uma potência. E foi muito bacana porque a gente teve uma sinergia deles aprenderem comigo também. Eu falo, olha, a gente entende de parque, a gente entende de Disney, mas você tem uma experiência de festas muito bacana que você pode passar pra gente também. Então, eu acabei fazendo a minha própria festa dentro da Disney. Eu levei, na época, a imprensa também, levei várias celebridades. Então, foi muito bacana, porque a gente acabou fazendo essa amizade
Então hoje eu sou uma das pessoas autorizadas a fazer as festas dentro do parque. Hoje todo mundo pode fazer a festa usa os temas também nas suas festas. E usa os temas. Então assim, por exemplo, se alguém quiser fazer o tema do Aladim dentro de um parque, aí eles passam as opções dos locais dos parques que tem. Tem assim uma festa que ficou memorável, que você conta como exemplo? Da Hebe, de 80 anos na Hebe dentro da Disney. Essa pra mim foi memorável até hoje. Foi a que mais, assim, foi inesquecível pra mim. E a Hebe, né? A Hebe é maravilhosa, imagina. A alegria dela, acho que foi um presente. Muito bom. Queria que você falasse agora, com 27 anos de carreira e você também muito versátil, já foi apresentadora, né, Andréia? Já fui. Além de nutricionista, que com certeza até hoje você ainda dá uns pitacos lá, né? O pessoal falando, você é magra por causa disso. Eu falei, não, gente, já tô desatualizada, mas eu procuro ter uma vida mais saudável, né? Até por causa do dia a dia da correria. E o que você imagina daqui pra frente? O que a Andréia tem como planos, assim, que ela pode compartilhar? Eu tenho muitos planos, assim, de trabalhar no exterior. Eu estou realmente com 2 equipes muito boas no exterior e eu estou vendo realmente ter um público e clientes do Brasil que estão mudando, principalmente Miami e Nova York. Então eu estou crescendo aos poucos cada vez mais. A minha intenção realmente é de criar o logo Andréia Guimarães no exterior. Olha cada só. vez mais. Que orgulho para nós. Obrigada, meu Parabéns, amor. Obrigada, viu? linda. Queria que pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para os homens também, né, que nos assistem. O que você diria para quem hoje quer começar, principalmente nesse ramo, né? De decoração, que é muito, eu acho que é um dos que mais as pessoas tem crescido mesmo, tem crescido, né? E que as pessoas também têm futuro, né? Eu vou dar um conselho, assim, até como profissional, que vocês precisam ser constantes, ter disciplina, mas acima de tudo ter paixão. Se vocês têm paixão, é uma coisa tão natural que as coisas começam a fluir. Mas vocês precisam ser constantes. Eu sinto que as pessoas desistem muito rápido e as pessoas não são focadas. Então, quando você é focado, não tem problema, não desista. Pingando todos os dias, vocês vão ver que vocês vão atingir sucesso também. Muito bom. Nas considerações finais, quer deixar seu arroba, seus contatos? O meu Instagram é andreaguima5. E aí, lá já tem um link de todos os meus contatos. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada. Conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada. Saber, né, tudo que você tem feito aí. Verdade. E as pessoas de casa agora poder te acompanhar. Obrigada. E nessa sessão internacional. Obrigada. Amém, meu amor. Obrigada, querida. Gente, e você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Te convido para seguir a Andréia, seguir o programa Ressoar, me seguir também. Desejar para você uma tarde maravilhosa com a sua família. Espero que você tenha aprendido bastante, que saia novos decoradores aí, né, Andréia? É isso aí, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até lá. Que entrevista massa, né, minha gente? Deu até vontade de montar uma festa. Odéia, muito obrigada, viu, por ter aceitado compartilhar conosco os bastidores desse badalado mundo das festas e também um pouco da sua história. Eu amei esse bate-papo dela, além de talento, né, de ser muito competente, ela tem um coração incrível, é sempre muito generosa com todos, esse é o segredo do sucesso. Se você curtiu e quer rever, corre lá pro nosso canal do YouTube, combinado? E chegou a hora do nosso Ressoar Empreendedorismo. No episódio de hoje, Patrícia Elias, artesã especialista de arte em quilting, compartilha com a gente várias dicas criativas e acessíveis para você aprender ainda hoje essa nova atividade e já começar a gerar lucro. Bora conferir? Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Elias, sou artesã, dona da Quilindinho Arte em Quilting. Hoje eu estou participando do quadro Ressoar Empreendedorismo e eu vim te trazer uma super dica. Um quadrinho em quilting. Hoje a gente vai aprender a fazer esse quadrinho aqui, ó, quadrinho Wi-Fi. Sabe quando a visita vai na sua casa e ela pergunta, sendo Wi-Fi nem você lembra? Então esse quadrinho aqui vai te ajudar, além de participar da decoração. Você pode estar se perguntando, mas tá escrito errado, não tá não? Bom, esse aqui a gente fez um pouquinho mais engraçado para ficar mais legal, tá? Mas se você quiser escrever Wi-Fi da forma certa, não tem problema nenhum. O nosso vai ser meio mineirinho mesmo, tá certo? Então vamos lá para a lista de materiais? Para começar, a gente vai precisar
de uma base de 20 por 20 com papel de no mínimo 200 gramas, tá? Um papel mais firme. O nosso molde, esse molde aqui eu vou deixar disponível lá nas minhas redes sociais, tá? Para você conseguir imprimir e fazer o seu quadrinho. Pinça de precisão, ou você pode usar a pinça que você tiver na sua casa, pinça de sobrancelha, não tem problema. Uma tesourinha pequena de ponta fina ou tesoura média. Cola tipo PVA extra ou cola de artesanato, que é uma cola mais densa. Uma caneta. Pincel. Agulhão. Se você não tiver agulhão, pode usar, sabe aquele palitinho de unha? Pode usar também, não tem problema. Tiras de quilling em diversas cores. Essas tiras de quilling, gente, elas são de 1 centímetro de altura, tá? E papéis coloridos na massa em diversas cores, tá? Aí vai de você também, você escolher a sua paleta de cores. E só isso. Vamos lá? Para começar, a gente vai passar o nosso molde para as folhas coloridas. Como? Utilizando essa caneta aqui, ó. A gente vai pegar os papéis coloridos e a gente vai, com o auxílio da caneta, escrever por cima, passando todo o decalque para a folha colorida de baixo, tá? Aqui já ficou, ó, a marcação do nosso desenho. E a gente vai fazer isso com todo o nosso desenho, tá? Respectivamente nas cores coloridas que você escolheu, tá certo? E depois a gente vai recortar com o auxílio da tesourinha pequena. Aqui a gente já tem essa partezinha aqui recortada. Eu já trouxe recortada as outras partes também, tá? Pra gente já adiantar um pouquinho. E depois eu vou passar, gente, esse mesmo desenho para nossa base, pra gente saber onde que a gente vai colar o quê. Pronto, aqui ó, já tá tudo decalque da nossa figura, tá? Então a gente já sabe onde que vai colar. Então vamos lá. Eu vou colar com essa colinha tipo bico agulha, mas se você não tiver não tem problema. Dá pra passar com agulhão também. Tá, que a gente não quer o excesso dessa cola. A gente vai, ó, respeitando a marcação que a gente fez com a caneta. Certinho? Aqui a gente já tem, ó, tudo coladinho aqui. Agora a gente vai fazer o nome, vamos lá? O nome também da mesma forma, tá? Eu recortei já o nome aqui. E o nome, ele vai ter quilling invertido. O que é o quilling invertido? É quando a tirinha, ó, tá por trás. Estão vendo? O nome, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar ressaltado da base. A gente vai pegar uma tirinha branca, que é a cor da base, ou a cor da base que você for usar. E vai modelar de acordo com a letra, tá? Eu vou modelar a letra U aqui. Vou pegar o meu pincel para me ajudar a modelar aqui, ó. Fiz uma letra U, vou ver se ela cabe aqui atrás. Ó, cabe certinho, tá bom? Vou recortar aqui um pouquinho. Com o auxílio da pinça, eu vou passar cola. E vou vir aqui, ó. O nosso aqui invertido do U já tá pronto, ó. Ele já ficou mais altinho. Vamos fazer um A também? Aqui o nosso A também já tá pronto, ó. Eu já fiz nas outras letrinhas também pra gente poder adiantar. E agora a gente já pode colar. O nosso nome que ele é invertido aqui, ó, já tá pronto. Tá vendo que ele tá bem ressaltado da base, ó? Vamos fazer agora o sinal de Wi-Fi. Como que a gente vai fazer? A gente vai precisar modelar as tiras. Tá, vou pegar a tirinha rosa aqui pra gente ver. E com o auxílio do pincel a gente vai modelar. Eu vou aqui quebrar a fibra da minha tira para deixar ela mais maleável. E com a ajuda da pontinha do pincel, a gente vai modelar. Então eu vou modelar aqui e sempre provando, ó, porque eu preciso dessa voltinha, tá?
E isso a gente vai fazer em todos os sinais de Wi-Fi, tá certo? Não tem segredo. Tendo feito o contorno de todas as formas, a gente vai fazer a nossa plaquinha onde a gente vai colocar a nossa senha, tá bom? Eu fiz aqui uma forma ó, com uma cor atrás e outra na frente, só para dar uma diferença, tá bom? Já tá pronto, tá? Ela já tá com a altura aqui, pra gente poder colocar aqui no nosso quadro. Agora, para finalizar, a gente vai fazer o passepartout, tá? Que é essa espécie de moldurinha que a gente tem aqui do lado. Tá? A gente já tá praticamente finalizada. Não ficou legal? E aí você pode personalizar do jeito que você quiser para combinar com a decoração da sua casa. Depois que a gente terminou, a gente vai emoldurar, tá? Para ficar desse jeito aqui. Essa moldura é uma moldura tipo caixa alta, ou seja, eu tô vendo ela aqui do lado, ó. Ela tem uma profundidade, tá? A profundidade dela é de 1,5 centímetros, tá? 1,5 centímetros. Para poder abrigar a nossa arte sem amassar, sem estragar. Essa foi a nossa dica de hoje aqui no Ressoar Empreendedorismo. Eu adorei participar. Se você gostou da nossa arte, gostou do Killing, quer aprender um pouquinho mais, vai lá nas minhas redes sociais, @KillingDineu. Lá eu tenho disponíveis cursos online e cursos presenciais para você que quer aprender um pouquinho mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Até o próximo Ressoar Empreendedorismo. Tchau, tchau! Meu povo, fale a verdade, esse programa de hoje não foi bom demais? E não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro, tá? De todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Vamos valorizar cada momento de nossas vidas, minha gente. Muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá!